né? Eu acho que vocês já viram algumas coisas que a gente vai falar nesse primeiro momento, mas algumas coisas eu vou repetir mesmo, porque às vezes vocês esquecem, né? Faz parte, muita gente não lembra, viu lá no primeiro, no segundo período microbiologia. Então, a gente precisa relembrar algumas coisas, né? Então, primeiramente, vocês lembram que, pelo menos o que, que se estuda em microbiologia? Essa pergunta é fácil, vai. Todo mundo sabe. O que, que a gente estuda em microbiologia? Bactéria, vírus e fungos, né? Micro-organismos, né? Beleza, exatamente isso. Então, esse é o objeto do nosso estudo. A gente vai falar sobre métodos de diagnóstico, manipulação de amostras e algumas das principais afecções causadas por bactérias, fungos e vírus, tá? Então, quando a gente pensa em micro-organismo, né, a gente tem sempre que lembrar da célula, né, porque são organismos microscópicos, e aqui dentro, né, da microbiologia, a gente estuda células eucarióticas, né? O que são células eucarióticas? São células que têm membrana nuclear, né, bonitinha, com material genético dentro do núcleo, né? Então, essa é a célula, por exemplo, animal, como a nossa, né? E células, por exemplo, de fungos, que também tem uma arquitetura semelhante a isso daqui. Tem lá suas mitocôndrias, seus retículos endoplasmáticos liso e rugoso, tem núcleo, tudo bonitinho, tá? Então, isso daqui é uma célula eucariótica, e a principal diferença é óbvio que existem, né, as organelas são a presença de organelas aqui, né, a membrana nuclear, isso é o que faz com que a gente tenha uma célula eucariótica, né? Então, dentro dos que a gente vai estudar, os fungos têm esse tipo de arquitetura, né, de célula, que vocês já viram provavelmente em uma disciplina de histologia ou alguma coisa assim, né? E também vamos ver os procariotos, né? Que são as bactérias. Então a gente, perdão, os procariotos são as bactérias, é isso mesmo. Então a gente tem aqui, por exemplo, um bastonete, né? A principal diferença aqui é que a gente não tem membrana nuclear, então o material genético dessa célula ele fica disperso no citoplasma, que a gente chama de nucleóide, né? Molécula de DNA aqui. E a gente não tem aqui dentro mitocôndrias, né? E algumas outras organelas, como a gente vê nas células eucarióticas, né? E a gente também vai falar um pouco sobre vírus. E aí esse é diferentão, né? Esse daqui não tem nada, nenhuma organela, a gente nem considera ele como um ser vivo e ele acaba causando um estrago terrível, né? Esse vírus, os vírus de maneira geral, eles não têm organela, não têm metabolismo próprio e eles dependem obrigatoriamente de algum outro ser para sobreviverem, né? Então eles dependem de uma bactéria ou de uma célula eucariótica normal para fazer todo o trabalho sujo de síntese de DNA, síntese proteica, né? Então tudo isso é uma característica do vírus. Beleza. Então a gente falou o que, que se estuda em microbiologia, mas o que, que é? Como eu posso conceituar microbiologia? Alguém lembra? Não? Vocês falaram que a gente estuda aqui vírus, fungos, bactérias, mas o que é a microbiologia? Por definição, por conceito. Alguém lembra? E o povo já saiu da sala, deixou eu falando sozinho. Estudo dos micro-organismos? Muito bem, né? É um ramo da biologia, né, que a gente estuda micro-organismos, exatamente isso, né? Que são seres microscópicos. O que são seres microscópicos? Que a gente não consegue ver a olho nu, né? A gente só consegue ver no microscópio óptico. Ou no microscópio eletrônico, por exemplo, de varredura, né? Então, dos que a gente vai ver aqui, a gente vai ver bactérias, né? A gente vai ver alguns fungos que estão localizados por aqui, que são seres que a gente não consegue ver a olho nu, e no caso dos vírus a gente não vê de jeito nenhum em microscópio óptico, só no microscópio eletrônico, que tem uma resolução e uma capacidade de aumento muito maior, né? Aumenta milhares e milhares de vezes, e aí a gente consegue ver isso, tá? Em condições normais,
esse tipo de visualização morfológica de um vírus só é feita em casos de pesquisa, né? Para o diagnóstico viral, isso não é comum, tá? E aí, na microbiologia, ela é importante, ou é uma ciência importante, que a gente estuda, por exemplo, aqui, onde estão esses micro-organismos? Qual a importância deles na nossa vida, né? Por exemplo, a gente vê agora, né? Tá todo mundo vivendo isso muito na pele, né? Coronavírus, que está lá no espirro, né? Que está lá na saliva. A gente tem também, é óbvio, no esgoto, né? Alguém vai andar de eixão lá, né? Pega um ônibus mais ou menos parecido com esse aqui, voltando do jogo do Goiás e Vila, né? Você vê os ônibus voltando tudo desse jeito assim, né? Então daqui só o que tem é micro-organismos, alimentos, né? É, é mais ou menos isso, né? O jogo de Goiás e Vila, os ônibus rodando em Goiânia todo, volta tudo desse jeito. Corrimão, e tem um outro amigo nosso que também é lotado de micro-organismo, que é esse cara aqui, ó, o celular, né? É uma pena que eu não consigo fazer mímica aqui, né? Que eu não consigo exemplificar. Lá, quando a gente estava no presencial, eu ainda cheguei a falar isso, né? Como que a pessoa faz? Ela pega o celular dela, né? Vai lá, vai no banheiro. Aí chega no banheiro, senta, vai lá e fazer um cocôzinho, né? Enquanto faz um cocôzinho, fica 2 horas lá no WhatsApp, postando uma foto no Instagram, né? Conversando com o povo. Aí terminou de fazer o serviço, vai lá e põe o dito cujo em cima da pia do banheiro, né? Para limpar o serviço que foi feito ali. E aí nisso você pegou, sua mão estava contaminada, tá tudo ali contaminado, você botou em cima da pia do banheiro, que não é um local muito úmido, muito úmido, muito limpo, né? Que a pessoa vai lá e dá uma descarga com vaso aberto, vai coisa para tudo quanto é lado. Aí eu pus lá em cima da pia, limpei, deu aquela fura rasgada no papel higiênico, né? Rasgou lá o papel higiênico. Antes de lavar a mão, eu vou conferir se o fulano me respondeu a mensagem. Vou lá e pego o celular de novo, né? Aí aquela mão melecadinha, vai lá e puff no celular, né? Fui lá, lavei a mão, mas o celular continua sujo. A gente lembra, por exemplo, no caso do coronavírus, né? Escova de dente, né? Mais ou menos isso. A gente lembra no caso do coronavírus que a gente tem que lavar a mão e passar álcool gel o tempo inteiro, né? Mas quantas pessoas vocês veem limpando o celular ou falando que tem que limpar o celular, né? Num celular, a gente pega ele aqui, ó. Eu tô conversando, tô cuspindo nele o tempo inteiro. Aí eu pego uma coisa com a mão, pego aqui, aí eu pego no celular, roo unha, né? Então, é um objeto que a gente precisa ter bastante atenção, tá? O celular é uma superfície extremamente contaminada. Estima-se que o celular, alguns estudos, né, já relataram isso, que um celular é mais contaminado do que um corrimão ou uma maçaneta de porta num local público, tá? Então, e não é qualquer álcool também, né? Existe um álcool isopropílico que é próprio para esses equipamentos eletrônicos. Você passa álcool 70%, por exemplo, você acaba estragando o celular, né? É, então, prestem bastante atenção nesse cara aqui, porque ele traz problema, né? Mas, professor, a microbiologia é importante de hoje, que a gente tem coronavírus, né? Quando é que a gente teve algumas questões importantes? Eu trouxe aqui alguns micro-organismos que foram importantes na nossa história, né? Infelizmente eu não trouxe o coronavírus, que vocês já estão cansados de saber dessa porcaria, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em peste bubônica, né, que morreu 1/3 da população europeia, mais de 25 milhões de pessoas morreram na Idade Média. Quem causou aquilo? Foi um rato? Não. Foi uma bactéria que o rato possuía, que era transmitida por picada de pulga, né? Uma pulga que parasita humanos e carrega essa bactéria chamada Yersinia pestis. Então, essa foi uma das que assim causou uma mortalidade gigantesca na Europa, né? Peste negra ou peste bubônica. A gente tem também, por exemplo, aí não acometendo diretamente humanos, né? Mas a gente tem, por exemplo, um tipo de homiceto, né? Que é uma espécie de fungo que ele causa doença na batata, né? E como na Europa muita gente vive comendo batata, porque a batata é um alimento barato, né? Na Irlanda, mais ou menos, lá no século XIX, mais ou menos 1.240.000 pessoas morreram porque não tinham o que comer.
porque esse fungo chegou na Irlanda, destruiu um monte de plantação, e a partir daí o que a gente tem? Um monte de gente morrendo de fome, outro bocado de gente tendo que se mudar às pressas, porque lá não tinha comida, ou a batata era muito cara, né? Porque começa a faltar, começa a aumentar preço. Então, mas atualmente a gente vem vivendo, né? Um invisível, um inimigo invisível que ninguém enxerga, né? O tal do coronavírus, que já botou a gente de casa desde março, né? Especificamente desde o dia 16 de março de 2020, a gente tá, né? Pelo menos eu tô enfurnado dentro de casa e a gente está tendo aula remota desse jeito aqui, né? Então há 5 meses, né? Quase 6 meses já, um vírus que no Brasil já matou mais de 100 mil pessoas, né? Já infectou mais de 1 milhão de pessoas. Então, a microbiologia, estudar a microbiologia é importantíssimo. Agora, os micro-organismos, eles só podem ser malvadinhos, digamos assim, ou eles podem ser também benéficos. A gente estuda muito micro-organismo patogênico, mas e aí, eles só podem ser patogênicos? Vocês conhecem algum micro-organismo benéfico? Conhecem? Lactobacilo. Todo mundo lembra do lactobacilo, né? O que o lactobacilo faz? Ele é um probiótico, né? Ele coloniza o intestino e melhora, né? Faz o intestino funcionar como um reloginho, é assim que eles falam, né? Regula a flora intestinal, né? Então a gente tem alguns que são benéficos, por exemplo, esses que vocês falaram, né? Muitos causam doenças, causam, mas muitos a gente tem normalmente dentro do trato intestinal e que ele é benéfico. Ele acaba protegendo a flora, né, a parede intestinal, né, acaba competindo com bactérias que são patogênicas e, ao mesmo tempo, melhoram o processo digestivo, né? Por isso que a pessoa que faz ingestão de probiótico, ela acaba tendo o intestino funcionando como um reloginho, né? Regula o processo digestório e a evacuação se torna mais frequente, né? Mas além disso, a gente tem outros micro-organismos que também são muito estudados ou são muito utilizados ainda hoje, né? Por exemplo, só através da microbiologia é que a gente teve o controle e o tratamento de várias doenças. É só cultivando uma bactéria, um fungo ou um vírus em laboratório é que a gente descobre como tratá-lo, descobre vacinas que podem ser utilizadas para ele, né? Alguns micro-organismos, como por exemplo o fungo do gênero Penicillium, né, que produz um composto que é chamado de penicilina, né? Hoje em dia ela é fabricada sintética, mas foi descoberta a partir de um fungo, né? A pessoa colocou lá um fungo para crescer e não, uma bactéria para crescer, começou a crescer fungo e quando o fungo crescia, não crescia bactéria. Aí ficaram assim, uai, mas o que está acontecendo? Esse fungo está liberando alguma coisa, né? E aí descobriram a penicilina. E além disso, micro-organismos também são utilizados para tratamento de água e esgoto, né? Existem micro-organismos específicos que são jogados dentro de tratamento de esgoto para consumirem, né, aquela carga de matéria orgânica presente naquela água a ser tratada, tá? Então, muito disso a gente deve à microbiologia. Mas além disso, né, a gente consegue perceber a saúde do meio ambiente baseado no tipo de micro-organismo que a gente tem ali, né? Então, a saúde ambiental, né, análises de impacto ambiental, também levam em consideração a presença desses micro-organismos patogênicos, ou inclusive de alguns que são benéficos, né? A gente tem também importância na indústria, né? A gente falou sobre medicamentos, medicamentos, antibióticos, vitaminas, etc. Mas também, olha que maravilha, né? Daqui a pouco, na hora que acabar a aula, a gente tomar um vinhozinho, aquilo foi fermentado por uma levedura, né? Comer um queijinho que foi feito, tem aí em boa parte deles uma levedurazinha, né? Esses queijos finos, todos eles que têm fungo, né? Pão, o pão também, todos os fermentos biológicos, a cerveja nossa do final de semana, que é uma delícia, né? Então, tudo isso é,
foi a partir do estudo de micro-organismos que, além de servirem para o preparo, também servem para a conservação de alimentos, né? Então, por exemplo, esses queijos mofados, eles ficam por longos períodos estocados e isso garante não só um produto diferenciado, mas também proteção daquele alimento. Né? E além disso, hoje na indústria, o controle de qualidade de alimentos, principalmente, eles levam muito em consideração a análise microbiológica. Então, por exemplo, se a gente está produzindo leite, né, num laticínio, alguma coisa assim, análises microbiológicas são feitas para ver se não tem nenhum contaminante, se não tem nenhum micro-organismo ali dentro, tá? Então acaba sendo uma técnica, o cultivo, né, microbiológico, ele acaba sendo uma técnica muito utilizada também na indústria, para o controle de qualidade, tá? E aí tem um outro negócio, eu faço questão de trazer isso para vender meu peixe, né? Porque eu trabalhei com isso no meu doutorado e muita gente não conhece. Vocês já ouviram falar de controle biológico? Já? Não? Tem gente que já, bastante gente que já, muito bem, né? Então, o controle biológico, isso aqui para quem não está entendendo, já foi uma barata, tá? É uma barata que está recoberta de um fungo verde chamado Metarrhizium. O que acontece? Quando a gente pensa na agricultura, né, hoje em dia, primeiro que alguns micro-organismos acabam ajudando plantas a assimilarem mais nitrogênio, né, ajuda a planta a crescer melhor, né, e tudo mais, ajuda a manter a fertilidade do solo, mas a gente também tem o uso de agentes microbianos, como fungos, bactérias e vírus, né, além de alguns artrópodes, etc., para o controle de insetos praga. Né? Então a gente tem, vamos supor, eu tenho uma praga lá na. Tem muita gente estudando isso para o controle de inseto, de mosquito, né? Mosquito transmissor da dengue. Tem um professor aqui em Goiânia que ele trabalha pesquisando o uso de fungos para o controle de Aedes aegypti. É bem legal, né? Porque não é tóxico, não causa infecção em seres humanos nem animais, né? Extremamente seguro e é muito específico com relação ao hospedeiro. Né? Então, também é uma outra possibilidade da microbiologia e é importante que todo mundo conheça, porque eu acho que isso tem um futuro muito promissor, tá? Hoje em dia o Brasil é um dos países que mais usa produto biológico para o controle de artrópodes praga no mundo, tá? Ele é o primeiro. Mais de 3 milhões de hectares só no Brasil são usados, principalmente para cana-de-açúcar, pastagem, é usado isso, tá? Então, vocês vão ainda ouvir falar de controle biológico e vão lembrar de mim fazendo propaganda aqui para vocês, tá? Bom, taxonomia, né? As bactérias, os fungos, os vírus, eles têm uma classificação taxonômica. Vocês já viram isso em algum lugar? Não. Quem foi meu aluno na Parasito já viu isso daqui. Já? Ah, que ótimo. Então eu posso só cobrar na prova, não preciso falar de novo, né? Porque vocês já sabem, né? Tá ótimo. É o tal do reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É uma nomenclatura latina, né? Onde aqui dentro eu tenho vários indivíduos, né? Então eu tenho metazoa, né? Que são os animais, o reino vegetalia, protista, fungi, monera, né? O reino monera, o reino fungi a gente vai ver aqui, né? Então todos eles são classificados de um ponto menos específico para um ponto mais específico, tá? Então, quando eu falo de espécie, eu falo de um indivíduo muito específico do ponto de vista filogenético e do ponto de vista morfológico, tá? No caso dos vírus, os vírus eles não são classificados como seres vivos, né? Porque por definição ele acaba não se enquadrando em nenhum grupo, porque ele não tem organela, ele não tem metabolismo, né? É um cara que mata um monte de gente, mas ele não tem vida própria, ele depende de outros, né? Então, quando a gente pensa em vírus, eles não têm classificações superiores, tá? Normalmente, os vírus. Ah, não está aqui.
Normalmente os vírus, eles têm uma classificação, né, de ordem para baixo, normalmente, e é uma nomenclatura bem particular, mais para agrupar eles do ponto de vista filogenético, tá? Mas eles não entram nessa classificação taxonômica propriamente dita. Quando a gente fala em bactéria, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, todas as bactérias, as famílias, terminam com AC. Então, por exemplo, as enterobactérias, Salmonella, Escherichia coli, né? Todas essas são da família Enterobacteriaceae. Então, quando vocês virem ACAI no final, é uma família de bactéria. Ah, tem aqui do vírus, ó. O vírus termina em viride. Então, Flaviviride, Orthomyxoviridae e por aí vai. Tem um monte de família de importância médica, tá? Sempre lembrando, o gênero e a espécie, né? É um sistema binomial, né? Que quando a gente está escrevendo à mão, a gente grifa, sublinha. Quando a gente está escrevendo digitado, a gente põe itálico para simbolizar que aquilo é o nome próprio, digamos assim, de algum ser vivo, tá? Então, só para relembrar isso daí, é um código internacional. Onde quer que vocês vão, Clostridium botulinum vai chamar Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus vai chamar Staphylococcus aureus, ou aqui, ou na China, ou no Japão, em qualquer lugar que vocês forem, tá? Então, isso é uma forma que se encontrou de padronizar essa nomenclatura e ficar mais fácil a comunicação científica, né? Bom, vou mostrar para vocês então aqui de novo, para vocês relembrarem, que alguém falou aí que relembrar é viver, né? Então eu tenho, aqui eu trouxe uma célula eucariótica, né, para vocês relembrarem. O que é uma célula eucariótica? É uma célula que tem um núcleo verdadeiro, né, que tem uma carioteca, uma membrana que envolve esse material genético nuclear, né? Ao redor dele a gente tem um retículo endoplasmático, né? A gente tem organelas como aparelho de Golgi, que serve para síntese de proteínas, a mitocôndria, que serve para respiração celular, né? Enfim, existem vários, os ribossomos, tem um monte de coisa aqui dentro. O que pega realmente, o que diferencia, né, essa célula eucariótica de uma célula procariótica é principalmente a presença das organelas e o núcleo celular. Tá? Aqui a gente pode ter algumas estruturas, flagelos, cílios, né, para locomoção, mas no caso dos fungos, por exemplo, a gente não tem esse tipo de estrutura, que é o único tipo de célula eucariótica que a gente vai falar aqui, tá? Professor, sim, eu disponibilizo meus slides, tá? Inclusive, pessoal, quem não estava na aula passada, dá uma assistida lá no portal, porque eu fiz alguns combinados, falei um pouco, né, sobre mim, sobre como vai ser, né, a nossa dinâmica e tudo mais. Então é importante que quem não estava na aula passada que assista lá. Mas eu forneço o slide, tá? Não se preocupem em copiar tudo que está aí, nem precisa ficar tirando print da tela, porque eu vou disponibilizar o PDF bonitinho. E eu também já disponibilizei, entrando lá em material de aula, tem uma pasta com livros, tá, de microbiologia. Professor, não consigo baixar a pasta de livro, não consigo baixar nenhum livro, porque pesa, o portal não abre, blá, blá, blá. Eu disponibilizei lá embaixo, assim, naquele menu esquerdo, tem lá um local de links, onde tem um link de uma pasta do OneDrive que vocês conseguem entrar, fazer o download bonitinho, tá? Então tem todo o material que vocês precisam para sentar a bundinha na cadeira e estudar. Essa aula eu ainda não coloquei, mas eu coloco até amanhã, eu já disponibilizo para vocês, tá? Bom, então isso é uma célula eucariótica, né? Só vamos relembrando algumas coisas aqui. No caso das bactérias, as bactérias são uma exceção a essa regra, né? Onde a gente tem aqui células procarióticas, né? Então, o que é uma célula procariótica? A principal diferença, como eu já falei, a falta de uma membrana nuclear, né? Esse núcleo é chamado de nucleóide, né? Que é uma estrutura de DNA que fica meio que disperso no citoplasma da célula. Não tem organelas, muitas organelas importantes, como a gente tem na célula eucariótica, né? E aí algumas têm flagelos, têm fímbrias, têm cílios. As fímbrias ou pílis servem para reprodução, para fixação, algumas servem
para, por exemplo, uma bactéria trocar material genético com a outra, tá? No caso das células procarióticas, algumas apresentam estruturas de resistência, que são chamados de esporos, né? Então, essas são as principais características de uma célula procariótica. A gente vai começar a falar sobre esse tipo celular a partir de hoje, e a gente vai falar sobre bactérias, algumas bactérias de importância nas próximas aulas, tá? E aqui eu deixei para vocês um quadro, ó, bem legal que eu gosto de deixar, que fala, né, faz uma comparação entre as células eucarióticas e as células procarióticas, tá? E mesmo dentro das eucarióticas, compara a célula vegetal de célula animal. Isso é um quadro importante, bom para a gente dar uma relembrada, refrescar um pouco a memória, né, do que ficou lá para trás na histologia, né? Então eu deixo aí para vocês, não vou me ater muito a isso, mas aí tem as principais diferenças ah, entre esses tipos celulares que a gente comentou, tá? Pessoal, pera só um pouquinho, deixa eu só ver um negócio aqui rapidão. Tá. Bom, então a gente passa. Qualquer coisa, vocês me parem, pelo amor de Deus, tá? Senão eu vou seguindo aqui, ó, vou falando, quando vejo acabou. Reino Monera. A gente começa então a estudar pelas bactérias, tá? De novo, algumas coisas pode ser que vocês já viram, mas eu faço questão de repetir para, porque às vezes tem gente que não viu ou que não lembra, né? Enfim. Bactérias. Quando a gente pensa em um micro-organismo que tem tudo para crescer, para se multiplicar, né? Que consegue sobreviver por conta própria, as bactérias são os menores organismos, tá? Cada bactéria, assim como os fungos, são consideradas unidades formadoras de colônias. O que significa isso? Significa que dentro desse grupo, né, do domínio bactéria, dentro do reino dessa galera classificada como procariota, eu tenho indivíduos que não crescem sozinhos, isolados, eles crescem formando uma aglomeração celular importante, que é o que a gente chama de colônia, né? Aqui a gente tem todos aqueles que a gente falou, são simples, né? São extremamente simples e têm como característica principal não possuírem o núcleo muito bem organizado. Quando a gente pensa em diversidade, as bactérias é o grupo mais diverso de micro-organismos patogênicos ou não patogênicos, enfim, tá? Então, quando eu pego lá um livro de microbiologia, se tiverem essa curiosidade, depois peguem lá o livro e deem uma olhada, por exemplo, no índice dele, né? Vocês vão ver que mais da metade do livro ele fala só sobre bactéria e um pedacinho sobre vírus e um pedaço muito menor sobre fungo, tá? Então, aqui tem alguns dos vários que a gente vai conversar aqui, ó. Então, Streptococcus, Staphylococcus, Mycobacterium, né? Então, vários são os gêneros, muitos desses aqui a gente vai falar, tá? E todos eles têm características gerais muito semelhantes, que é o que a gente vai falar nessa e na aula que vem, tá? Então, quando a gente pensa em caracterização de bactérias, primeiro a gente tem que pensar a classificação, né? Primeiro, a gente está fazendo uma disciplina de microbiologia clínica e uma das formas de diagnóstico mais utilizadas até hoje é justamente a cultura microbiana, a cultura bacteriana, certo? Para eu fazer uma cultura e conseguir fazer um bom diagnóstico, né, observar lá uma célula, eu preciso conhecer quais são, primeiro, o tamanho dessas células, a forma com que essas células têm, se são alongadas, arredondadas, espiraladas, né? E como elas são arranjadas. Se elas se reproduzem, se multiplicam e ficam todas grudadas, se não ficam, né? Então, se são em forma de cadeia, de cacho de uva. Então, a gente precisa ter muito claro o que é possível dentro dessa caracterização para a gente saber caracterizar muito bem uma amostra biológica que chega lá no laboratório, né? Pode ser que muitos de vocês nunca mais tenham contato com isso daqui,
Pode ser que muitos de vocês vão passar aqui hoje, vão embora, vão trabalhar numa farmácia, por exemplo, e pronto, né? Ou numa indústria farmacêutica, ou onde quer que seja o local. Mas tem muita gente, tem muito farmacêutico que vem parar num laboratório de diagnóstico laboratorial, de microbiologia clínica, né? Então é importante que vocês tenham essa base, que conheçam um pouco de como isso funciona e quais são as principais possibilidades quando o assunto é caracterização bacteriana. Então, beleza. Com relação a tamanho, isso é muito variado, né? A gente tem bactérias aí que podem medir de 1 até 6 micrômetros de tamanho, né? Algumas podem ultrapassar isso e medir aí até 60 micrômetros, né? Bactérias que são chamadas nanobactérias, que aí tem tamanho muito menor ainda, né? Então, só para vocês terem uma noção, né, a gente tem aqui uma representação esquemática de várias bactérias de importância médica, né? Então, por exemplo, Bacillus subtilis não é de importância médica, e não é, né? Porque Bacillus subtilis, ele é um bacilo, um probiótico, tá? Então você vê, ó, o Bacillus subtilis é desse tamanhão, gigante, e quando eu comparo com o causador da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculosis, ele é muito, muito, muito menor, tá? Então, isso é uma coisa importante. Quando eu vou trabalhar no diagnóstico clínico, né, eu vou fazer lá um esfregaço, uma coloração de Gram, o tamanho também interfere, né? Só pelo tamanho, por lá com fungo, eu trabalhei muito com fungo, né? Pelo tamanho de uma célula, eu sei dizer se é um esporo de um fungo X ou de um fungo Y. Além do tamanho, a gente também leva em consideração a classificação quanto à morfologia, isso também é importante, né? Então, por exemplo, isso aqui vocês já viram, com certeza. Então, por exemplo, eu tenho aquelas células que são redondinhas, né, que a gente chama de cocos, e aí tem variações dos cocos, podem ser diplococos, quando são agrupados de dois em dois, streptococos, quando são agrupados em cadeias lineares, estafilococos, quando são agrupados em formas de cacho de uva, né? Nós temos, por exemplo, os bacilos. Os bacilos estão aqui embaixo. A gente pode ter, por exemplo, streptobacilos, né, que são esses bacilos em cadeia, bacilos isolados, vibriões, que eles tendem a ser um pouco mais, parecem uma vírgulazinha, né? Os espirilos, que tem um formato espiralado, né? Enfim, a gente tem um monte de tipo. Algumas têm flagelo, outras não. Então, a morfologia de uma bactéria nos diz muito, e a gente vai falar sobre algumas delas, onde a primeira coisa que a gente faz é justamente um esfregaço, uma coloração de Gram, e logo em seguida a gente consegue visualizar essa arquitetura, né? Então, quando eu olho, já desde a colônia, eu também consigo ter uma diferenciação, né? Eu consigo ver, por exemplo, que uma bactéria cresceu de forma diferente, tanto do ponto de vista no formato da colônia, como no aspecto dessa colônia, quanto na coloração que ela faz no meio. Por exemplo, a gente tem para algumas espécies, né, como é o caso, por exemplo, de Streptococcus, a gente tem diferentes padrões de hemólise, né? Então eu tenho uma bactéria que vai hemolizar de uma forma, colore o meio de escuro, outra bactéria acaba não colorir, não alterando a cor do meio, né? Tudo isso em função da hemólise que é feita. Então a gente já começa a analisar uma cultura desde o momento em que a gente olha a placa, tá? Então eu já vejo pela coloração da colônia, pelo tipo da colônia, como ela cresceu, eu já consigo ter uma ideia. Depois eu faço uma coloração de grão, eu consigo muitas vezes confirmar o diagnóstico, tá? E aí quando eu falo de colônia, as características das colônias também são muito variadas, né? Então eu tenho, por exemplo, colônias que são enormes, até colônias muito pequenas, colônias que são muito redondinhas, ou algumas que são, por exemplo, filamentosas, como é o caso de colônias de fungos, né? Algumas colônias são côncavas, então elas vão meio que escavando o meio de cultivo, né? Outras são elevadas acima do meio, crescem convexa ou em qualquer outro formato, né? Algumas têm bordas bem lisinhas,
como é o caso de algumas bactérias, como Staphylococcus, Streptococcus, que crescem assim bem lisinha, com uma borda bem estruturada, né? Os fungos crescem de forma mais filamentosa, então você vê, parece que é um algodãozinho saindo do meio, né? Então, todas essas classificações, o brilho da colônia, a cor, o aspecto, se ela é leitosa, se ela é algodonosa, né? Tudo isso ajuda no processo de diferenciação e no processo de diagnóstico. Mas, professor, para que eu faço uma cultura de uma bactéria? Primeiro, em muitos casos, às vezes a gente não consegue chegar a um diagnóstico fechado através dos exames que tem disponíveis. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo e o mais usado é porque muitas vezes pessoas que estão hospitalizadas elas acabam sofrendo com infecções que são muito resistentes a quase tudo quanto é antibiótico, né? Então a gente precisa primeiro diagnosticar qual a bactéria que é para saber o que eu posso tratar, ou ainda fazer teste de antibiograma em cima desses micro-organismos que foram cultivados, para eu saber efetivamente se um determinado antibiótico funcionaria ou não, né? Se eu posso tentar um determinado antibiótico, se ele vai funcionar ou não. Tá? Então, é importantíssimo a gente levar em consideração, e eu sempre vou falar, né, quando estiver falando das bactérias aqui, a gente vai falar, olha, é uma colônia assim, é uma colônia assado, fermenta isso, fermenta aquilo outro, né? A gente vai falar sobre testes bioquímicos nas próximas aulas, então é meio que um quebra-cabeça, né? A gente vai montando de acordo com que os testes vão ficando prontos, e aí eu consigo chegar a uma coisa ou outra, tá? Então, a estrutura da célula bacteriana, vocês provavelmente já viram. Vou passar essa parte aqui bem rapidinho, só para a gente dar uma relembrada, tá? Para servir como base lá para frente. Então, a gente tem aqui um nucleóide, que é o DNA, né? Um plasmídio. O que é um plasmídio? É um armazenamento de material genético extracromossomal, né, fora do DNA normal da célula, né, e é esse plasmídio normalmente que está relacionado com vários mecanismos de resistência a antimicrobianos que estão que são responsáveis por mutações de algumas bactérias, né? Então, esses plasmídios acabam sendo bastante importantes, tá? Algumas bactérias têm esse spile, tá? Esses spile, eles servem, entre outras coisas, para fixação no hospedeiro ou para reprodução também, né? É um canalículo que existe da membrana plasmática para o meio externo, né? Uma projeção dessa membrana plasmática. Então, aqui eu tenho uma estrutura que, quando conectada com o pile de uma outra bactéria ou conectado direto com uma outra bactéria, consegue fazer essas trocas, sobretudo de plasmídios, e isso faz com que a bactéria, por exemplo, desenvolva um mecanismo de resistência a algum antibiótico, tá? Então, isso é o que a gente chama de pile ou fímbrias, é a mesma coisa. Citoplasma bonitinho, né? E aí algumas bactérias, além da membrana plasmática, tem uma parede celular importante e uma cápsula, né? Aquelas que têm cápsula são as mais chatinhas porque o tratamento contra elas é complicado. Então, são as que geralmente desenvolvem melhores condições para resistirem a efeitos de antibióticos, tá? Então, basicamente, né, essa é um exemplo geral da célula bacteriana, tá? Então, algumas podem ter apêndices, né, que são estruturas para motilidade ou simplesmente para troca de componentes genéticos entre elas, né? Então, entre esses apêndices, entre essas estruturas, a gente tem exemplos de algumas que têm flagelo, algumas que têm esses piles, né, que eu falei para vocês. Ambos podem servir tanto para motilidade, né, quanto para funções sexuais ou funções de fixação no hospedeiro. Tá? São normalmente apêndices proteicos, né? Por exemplo, a gente tem aí as enterobactérias, boa parte delas, como a E. coli, por exemplo, né? Tem uma grande quantidade de pile ou fímbrias, né? Tem flagelo pra caramba, mas ao redor a gente consegue ver também um monte de pequenos, é como se fossem pequenos flagelos, né? São pequenas fímbrias, pequenas projeções dessa parede, dessa membrana plasmática, né?
Então aqui a gente tem os flagelos, eles podem ser de diversas formas, de diversos tamanhos, em diversos locais, né? Existem bactérias que têm apenas um flagelo, algumas têm 2, 3, 5 flagelos, outras têm flagelo nas duas pontas, como é o caso dessa espiroqueta aqui, né? A gente tem bactéria que tem flagelo em todo o organismo, em todo o corpo celular, tá? Então isso é bastante variável também. E a gente vai diferenciando elas no decorrer da nossa disciplina, tá? Algumas apresentam a cápsula, né, que é o que a gente falou, que é o envoltório mais externo. Essa cápsula, ela confere, primeiro, uma maior retenção de água e, segundo, protege contra fagocitose. Ou seja, quer dizer que todas aquelas bactérias que apresentam cápsula, né, que apresentam essa proteção externa, elas têm uma capacidade muito boa de resistirem a mecanismos do sistema imune e, consequentemente, tem uma capacidade de se aderir muito melhor aos tecidos, né? Então, esse tipo de célula, ele acaba sendo um pouco mais patogênico, acaba levando a, a uma, geralmente, infecção que é mais persistente e é mais chata de ser tratada, né? Então, aqui nesse esqueminha exemplifica mais ou menos isso. A célula vai lá para tentar formar um vacúolo, né, para tentar fagocitar essa bactéria, e como ela não tem os receptores todos expostos, isso acaba dificultando o reconhecimento e, consequentemente, a fagocitose desse negócio, tá? Opa. A gente tem também algumas bactérias que têm uma parede bacteriana bastante espessa, né? E isso é o que faz com que a gente consiga diferenciá-las em bactérias gram-positivas e gram-negativas. Vocês já viram coloração de gram, não? Uns já, outros não, né? A gente vai fazer uma coloração de gram virtual, se Deus quiser. Acho que na próxima aula ou na outra a gente vai ter uma... Eita! Gente, eu fico encabulado. Como que essa pessoa não ensurdece? Isso é uma moto passando aqui na porta de casa. Jesus amado. Então, olha só, é um tipo de... eu não vou falar com detalhes agora, que a gente vai ter uma aula que a gente fala só sobre coloração de grã, tá? Então, eu vou deixar para falar lá nessa aula. Mas aqui está relacionado diretamente com a composição da parede celular bacteriana. Vou passar de figura, olha só. Algumas bactérias apresentam uma parede celular, né, que favorece esse tipo de coloração. Então, a gente consegue diferenciar essas células, né, de acordo com a espessura dessa parede celular, é o tipo de cor que ela se cora durante a coloração de grã, né? Então, basicamente, são duas colorações, roxa e rosa, e quando a gente fala lá, eu explico direitinho como acontece, mas a gente usa, né, essa parede de peptidioglicanos que a gente tem aqui a nosso favor, né? Então, essa parede celular, que é para dar uma resistência para essas bactérias que são gram-positivas, ela acaba absorvendo esse corante roxo, esse cora de roxo na técnica de Gram, né? Então, essa estrutura, né, da parede celular bacteriana, ela também é bastante variável, né? A composição dessa parede, a espessura dessa parede, isso pode variar e varia bastante, tá? A gente não vai se ater no Gram agora, a gente fala sobre isso em uma outra oportunidade, tá? Membrana citoplasmática, vocês também se lembram, é uma dupla camada de fosfolipídios, né? Que é onde existem proteínas periféricas que facilitam o processo de absorção de coisas do meio externo, né? Eliminação de componentes do meio interno, né? A gente tem essa membrana tendo proteínas, lipídios e carboidratos, né? E normalmente, como é uma célula procariótica, né? Ela não possui esteróis, né? Que são, por exemplo, derivados do colesterol, onde somente os animais possuem, né? Então, aqui a gente não tem esse tipo de coisa. E a função da membrana plasmática, como vocês já devem se lembrar,
tem a ver com transporte, tem a ver com respiração e também é responsável pela replicação de DNA e RNA, tá? Então, a célula, né, as bactérias, elas se dividem por brotamento, por bipartição, ou como quer que vocês queiram chamar, tá? Então, essas são as principais características da membrana citoplasmática de uma bactéria. Nas estruturas internas, a gente consegue ver, além do nucleóide, né? Acho que eu vou falar do nucleóide lá para frente. Além do nucleóide, né? Tudo bonitinho que a gente vê lá, né? Gente, minha cabeça tá ruim, viu? Tô precisando tomar ginkgo biloba. Ai, me fugiu. Tá grave o negócio. Também eu tô dando aula hoje o dia inteiro. Minha cabeça já tá assim, sem saber nem o que eu falo. Tava dando aula agorinha de doenças infecto-contagiosas dos animais. Aí tem hora que eu quero falar uma coisa e vou pensando em outra. Mas aqui uma estrutura interna importante que a gente vê em bactérias são essas estruturazinhas aqui que são chamadas de mesossomos, tá? Esses mesossomos, eles servem para tem dois tipos, né? Um envoltório interno dessa célula, né? Que são invaginações, na verdade, né? Formadas lá no citoplasma e que algumas, né? Principalmente as gram-positivas, possuem, e isso geralmente é responsável por fazer com que a célula comece o processo de divisão celular, né? Então, quando eu penso nesse tipo de estrutura, ela vai meio que fechando o cerco aqui, ó, até a célula dividir o nucleóide em dois, para que haja o início da divisão bacteriana, tá? Então, é assim que a boa parte das bactérias, sobretudo gram-positivas, se dividem. Elas lançam esses mesossomas, que são chamados mesossomas septais, e isso leva ao processo de divisão bacteriana, né? E aí a gente tem alguns outros que são chamados laterais, né, que são localizados em outras regiões, por exemplo, nas extremidades, no caso de bactérias do gênero Clostridium, né, que causam tétano, a brucelose, que causam tétano, o botulismo, né? Então essas todas também apresentam, né, esses mesossomas que servem para a formação dos esporos, né, que são estruturas de resistência formada pela bactéria. Tá? E em alguns casos, alguns autores até citam que esse mesossoma participa do processo de respiração bacteriana. Ninguém afirma com 100% de certeza, mas acredita-se que isso acontece, tá? Então, um monte de gente sugere que isso seja uma verdade. Bom, os esporos. A gente tem esporos em algumas bactérias, né? Por exemplo, os Clostridiums, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que são aquelas bactérias que causam botulismo e o tétano principalmente, mas também causam outras doenças, né? Como o carbúnculo, como gangrena gasosa, como enterotoxemias, né? Enfim, tem um monte, tem uma galera aí que causa doença em humanos, né? E o que acontece? Um esporo em uma bactéria, ele é uma estrutura de resistência. O que acontece? Uma bactéria, ela consegue entender, fala assim, nossa, fudeu, estou num local que não tem as condições adequadas, preciso arrumar um jeito de me defender, senão vou morrer, né? Seja temperatura, seja condições de oxigenação, qualquer que seja o assunto, deu ruim para a bactéria, algumas delas entram e formam esporos. Aí o que acontece? Essa formação de esporos, né? A bactéria condensa todo o seu material genético, né? Que é o que a gente chama de core, essa parte aqui de dentro, né? E ao redor disso, ela forma uma membrana lipoproteica para proteger todo esse material. Ao redor, a gente tem uma outra estrutura que é formada das peptidoglicanas que estavam lá na parede celular. E no final, por fora de tudo, a gente tem uma capa de proteína, tá?
Normalmente, essa capa de proteína, além dela ser muito rígida, ela é impermeável. Isso garante com que esses esporos da bactéria possam ficar viáveis por centenas ou milhares de anos em alguns casos, tá? Então, a forma com que eles, a forma que eles assumem, né, como, quanto tempo eles ficam viáveis, enfim, isso tudo pode variar muito. Mas existem relatos aí de esporos encontrados em escavações, né, de arqueologia com milhares e milhares de anos, tá? Então, o esporo é uma situação onde, onde a bactéria detecta um problema ambiental que ela não consegue vencer e aí ela tenta se defender de alguma forma. Só lembrando, apenas algumas bactérias produzem isso, tá? Não são todas. E outra coisa, ela não se reproduz na forma de esporo. Se depois ela cai num lugar que é viável, por exemplo, no meio de cultura, ou uma pessoa ingere, né, se infecta, aí ela libera, né, começa a alterar toda a sua morfologia que a gente viu aqui e volta para o estado normal de uma bactéria, né? É mais ou menos isso aqui, ó. A bactéria ela começa a se dividir, né? Então a gente tem esse início de divisão, ela começa a condensar tudo que ela precisa, que é indispensável para ela, em um dos cantos, né? Vai formando membranas ao redor desse material, né? Vai condensando tudo aqui dentro e até que chega o momento em que tudo está formado como a gente falou, que tem toda essa capa ao redor do esporo, né? Conferindo essa proteção importante e depois ele se liberta dali de dentro da bactéria. Tá? Então, isso é muito importante e garante, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que ingeriram, por exemplo, um alimento enlatado. Teve casos há uns anos atrás de pessoas que ingeriram, por exemplo, como é que chama? Palmito caseiro, né? Vamos supor, eu gosto de palmito pupunha, que é uma delícia, não sei o quê, palmito de açaí que vende lá na feira, né? Não sei o quê. O que que acontece? Quando a pessoa coloca aquilo lá dentro, né, para para conservar, coloca alguma coisa ácida normalmente ali dentro, né? Mata boa parte das bactérias, né? Mas não mata esses esporos. E aí o que acontece é, muitas vezes é colocado algum composto, algum micro-organismo ali para consumir o resto de oxigênio e deixar aquilo numa situação de anaerobiose total. Coisa que, por exemplo, o Clostridium botulinum adora, né? E aí se tem lá dentro uma bactéria, um esporo dessa bactéria, o que vai acontecer? Essa bactéria vai chegar até sua fase viável e a partir daí, meu amigo, é produção de toxina atrás de toxina, né? E aí o que acontece muitas vezes é que o indivíduo acaba ingerindo uma conserva dessa e acaba desenvolvendo uma doença chamada de botulismo, né? Que é frequência em pessoas que costumam ingerir muito comidas enlatadas, né? Principalmente, eu não estou falando aquelas do mercado, estou falando de comida enlatada de gente que gosta daquilo que é produzido, que é vendido na feira, né? Existe um outro alimento também que é bastante comum por haver intoxicação por botulismo, que é o mel, né? O mel para crianças jovens, muito recém-nascidas, né? Isso é contraindicado porque o risco de contaminação, né, de intoxicação acontece muito, tá? Então, é importante a gente pensar, tudo isso vem a partir de um esporo como esse, tá? É o que? O esporo é um inimigo da bactéria? Não, é uma forma que a bactéria encontra para ser resistente ao meio, certo? E é esporo. Então, o que acontece? Essa bactéria, uma vez que ela entende que aquele ambiente não é adequado para isso daqui tudo, ó, é uma alteração na própria bactéria, e aqui dentro eu tenho uma bactéria guardada, hibernada, digamos assim, tá? O esporo nada mais é do que uma bactéria em um estágio em que ela consegue resistir a condições ambientais adversas. Então é uma forma mesmo de resistência que essa bactéria apresenta, tá? Tudo bem, Selma? Beleza. Ah,
Então, a característica de alguns esporos, olha só. A gente tem esporos que podem permanecer dormentes por milhares de anos, como eu falei, tá? Quando, num local adequado, voltam ao seu estado germinativo, vegetativo, né, pelo que a gente chama de germinação, né? Então, aqui eu tenho embaixo, ó, uma bactéria iniciando o processo de formação do esporo. Então, ela começa a isolar tudo que é fundamental, coloca aquilo em um dos cantos, vai depositando proteína, vai depositando um monte de componentes ao redor para formar uma capa protetora, até chegar nesse ponto aqui, ó, onde a gente já tem uma cápsula muito bem formada, tá? Então, a bactéria é quem forma o esporo e dentro aqui, ó, nesse pedacinho, eu tenho tudo que a bactéria precisa para viver bem. Então, quando ela cair no local normal, maravilhoso. Ela vai se desenvolver a partir disso. Certo? Tudo bem, pessoal? Só reforçando, material genético. A gente tem dois tipos de material genético na bactéria, né? A gente tem o nucleoide, que é uma membrana, uma membrana, não, um envoltório de material genético que não tem membrana celular, né? Está disperso ali no citoplasma. Esse daqui é o DNA central da célula, é o que ele usa, o que ela usa para se multiplicar, né? Então, normalmente, quando a bactéria está crescendo, está no meio de cultivo ali com todo o gás, isso daqui pode estar replicado em algumas vezes lá dentro, tá? Mas, normalmente, a gente tem apenas uma cópia desses genes todos. Além disso, além do nucleóide, que é o que a célula usa, digamos, ordinariamente para fazer todo o seu processo, né, para se multiplicar, o que passa de uma célula para outra, a gente tem o plasmídio, que é o que eu comentei lá atrás, né? O plasmídio, ele é uma estrutura onde a bactéria consegue trocar, né, através de reprodução sexual, e ela está aqui entre aspas, né? Imagina, duas bactérias fazendo sexo, né? Deve ser uma coisa muito louca. Mas o que acontece é, nesse tipo de reprodução sexuada, entre aspas, ela se liga com outra bactéria através de fímbrias, né, que a gente falou lá atrás, e ela consegue doar, né, esse plasmídio de uma bactéria para outra, e aí o que acontece? Muitos desses genes estão relacionados com a patogenicidade, com a virulência, com a capacidade da célula em resistir a um determinado antibiótico, né? Então, esse material genético, né, ele está totalmente independente desse DNA do nucleóide, que é o DNA ordinário, né, normal, cromossomal dessa célula, tá? Então, sempre levar em consideração isso. A gente tem aqui duas fontes de material genético, onde o plasmídio ele consegue ser trocado e ele é responsável por alguns prejuízos importantes, tá? Então, olha só, algumas características que são condicionadas por plasmídio, ó. A fertilidade, produção de antibióticos, resistentes a alguns íons, resistência ao UV, resistência a drogas, produção de enterotoxinas, como é o caso de Escherichia coli, né? Utilização de carboidratos, degradação de hidrocarbonetos. Então, tudo isso faz com que essa célula consiga ter uma melhor viabilidade e, ao mesmo tempo, ela tem uma maior resistência em vários tipos de meios, até mesmo alguns meios considerados adversos, né? Então, tudo isso daqui, a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar lá, E. coli é uma bactéria, produz toxina, essa toxina é condicionada ou é descrita, né, ou é codificada pelo plasmídio, né? Então a gente vai falar sobre isso lá mais para frente, tá? E quando a gente fala de resistência, a gente também vai falar sobre isso. Vocês ficaram imaginando as bactérias cruzando aí, né? Eu imagino que vocês estavam imaginando isso. Então, por exemplo, quando acontece uma reprodução, entre aspas, sexuada, onde uma bactéria troca
plasmídio, né? Esse plasmídio, ou ele vai ser incorporado, né? Por exemplo, uma célula vai doar esse plasmidião grandão aqui, certo? Nele tem um gene de resistência a antibiótico, por exemplo. Então, essa bactéria, ao se ligar com uma outra, ou simplesmente ao se dividir, né, ela vai passar esses plasmídios para as próximas células. E em algum caso, quando a gente pensa em troca de plasmídio de uma bactéria com a outra, uma coisa bastante legal para a bactéria, né? Horrível para a gente, é que esse plasmídio ele pode se incorporar ao DNA cromossomal da célula. E normalmente é assim que acontecem os principais casos de resistência a antimicrobianos. Então, o que acontece? Essa bactéria aqui recebeu um plasmídio de uma outra bactéria. Esse plasmídio, ao entrar na célula, ele consegue, de alguma forma, se grudar ao DNA cromossomal da célula, e a partir daí, todas as células originadas dessa bactéria vão ter aquele pedacinho mutado de DNA. Por exemplo, essas superbactérias que a gente tem por aí hoje, né, muitas delas, o processo pode acontecer dessa forma, né? Sobretudo as enterobactérias, que apresentam boa quantidade de fímbrias, né, elas acabam apresentando esse tipo de troca de material genético através de troca de plasmídio. Né? Uma bactéria vai, me dá seu plasmídio que eu te dou o meu. Aí elas ficam lá, uma dá um plasmídio para outra, e a partir daí está todo mundo beleza. Se transforma quase num megazord, né? Uma bactéria que você tenta 2, 3, 4, 10 antibióticos e nenhum funciona, tá? Mas assim, uma bactéria megazord, como o Thaleson está falando, ela não nasce de um dia para o outro, né? Para que ela seja uma super bactéria, como a gente vê aí nos jornais, né, e tudo mais, isso demora um certo tempo, né? Não é assim, pá, a bactéria virou uma superbactéria resistente a 50 antibióticos. Não. Tem um dedinho nosso também, né? A gente usa muito antibiótico, professor, mas antibiótico é feito com retenção de receita. Fala sério, vocês estudantes de farmácia, quem de vocês nunca viu um antibiótico sendo vendido sem receita, né? Tem alguns estudantes de farmácia que fazem pior ainda, que vendem isso sem receita, né? Eu conheci uma pessoa que fazia isso, vendia antibiótico, vendia coisas, remédio para emagrecer, né? Vendia, que mais? Enfim, um tanto de trem, só o que vocês veem coisa errada, né? Remédio para dormir. Por falar nisso, eu tô precisando de remédio para dormir, se alguém quiser me... Mentira, sacanagem. Eu tô precisando mesmo, mas eu não tenho coragem, não. Eu vou no médico, pego a receitinha bonitinho, né? Se depois dá ruim, eu tô fodido. Mas é assim, né? A bactéria faz a parte dela, a gente faz a nossa, e aí dá no que dá. Então vamos lá. Falando um pouco sobre a questão do diagnóstico microbiológico, a gente tem que levar em consideração de que a parte do diagnóstico em si, né, de uma infecção bacteriana, de uma infecção fúngica, ela tem uma importância, digamos assim, dividida nessas percentagens que vocês estão vendo aqui. Então, olha só, a fase pós-analítica, né, a fase analítica, elas não é que tem menor importância, mas é que elas são responsáveis, né, o sucesso, na verdade, do diagnóstico depende muito mais dessa parte aqui, ó. Fase pré-analítica é a fase onde a gente coleta e encaminha essa amostra para o diagnóstico. Se eu faço alguma coisa errada nessa fase, eu posso ter o melhor equipamento, eu posso ter o melhor técnico, eu posso ter o melhor reagente. Vai dar errado, certo? Então, quando a gente pensa num diagnóstico de qualquer que seja a infecção, né, de qualquer que seja o material que a gente está levando, mas em especial, no nosso caso aqui, microbiológico, né, a gente tem que pensar que coleta e transporte representa mais ou menos 60 a 70% da chance de sucesso que a gente vai ter nesse diagnóstico, tá? O restante, se eu fizer uma coleta e transporte bem feito, já está meio caminho andado, tá? Então, primeiramente, quando eu penso de coleta para uma análise ou para uma cultura, né, em microbiologia clínica, primeira coisa que eu tenho que pensar, aonde é o local real da infecção?
Porque de nada adianta eu ir lá e coletar uma amostra de sangue, por exemplo, sendo que a infecção está localizada em algum determinado órgão ou em algum determinado tecido. Se é uma infecção de uma pele, né, uma infecção muscular, se tem uma ferida, alguma coisa assim, um abscesso, é dali que eu tenho que coletar material, tá? Então sempre buscar o local real da infecção. Ótimo, se é uma bactéria que está no sangue, vou coletar dali, né? Mas eu preciso identificar, com base no histórico clínico do paciente, conseguir saber de onde vem essa infecção. Segunda coisa, obter uma quantidade suficiente de amostra. Quando eu digo quantidade suficiente de amostra, não é você pedir. Tem muita gente que faz isso, né? Muito paciente chega para levar uma amostra de urina, leva lá uma garrafa PET de 1 litro de urina, né? Pelo amor de Deus. A gente não precisa de muito pouco, mas também não é demais, né? Pede coletar fezes, a pessoa dá 1 quilo de bosta. Não, não é bem assim que funciona, né? Então sempre pensar muito bem com relação a isso. Utilizar dispositivos apropriados. No vídeo de maionese, desse jeito. A gente faz, na veterinária, a gente faz um teste para teste de resistência de carrapato, né, a acaricida. Aí você pede assim, olha, coleta 100 carrapatos, blá, 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 e coloca num frasco de maionese e manda pelo correio para a Embrapa. Aí a pessoa, lá em Minas Gerais, a pessoa coleta quase 1 quilo de carrapato, que dá milhares, né, que nem precisa. Então o povo é meio exagerado, né? Tem uns que coletam muito pouco, porque tem nojinho do cocô, tem outros que coletam demais, que é com medo da bosta não dá, né? Então tem os dois extremos. Outra coisa, utilização de dispositivos apropriados para a coleta do material, né? Então é isso que a Júlia falou aí. A pessoa chega lá com um vidro de maionese com urina, né? Para fazer uma cultura. Já era, pode jogar essa urina fora e pedir para coletar outro, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar na coleta de material para um exame microbiológico, gente, eu vou isolar micro-organismo. Como que eu vou fazer isso num frasco de maionese que não está esterilizado, que não está nada disso, né? Então esse é o primeiro ponto. Eu tenho que certificar de que o micro-organismo que eu estou identificando, que ele é da amostra e não do meio em que ele se encontra, tá? Então tem muita gente que, usei aquele frasquinho para alguma coisa, mas tá limpinho, eu lavei, né? E vai lá e coleta urina. Não, não é bem assim que funciona, né? Outra coisa importante, quero fazer um teste. É desse jeito, né? A Júlia tá falando que a mulher fez um barraco, né? E aí tem lugar que é pior ainda, porque tem lugar que você vai, quando vai fazer a guia e tal, né, para tirar a coisa, para fazer o exame, eles te dão um potinho, mas tem lugar que eles não te dão, não. É só você ir numa farmácia e comprar, que é barato, né? Mas enfim, aí o povo coloca nos lugares mais absurdos. Uma outra coisa, quando a gente. Também tem, por exemplo, às vezes vai fazer cultura de fezes, né? Que pode ser feito também. A pessoa vai lá e literalmente caga no chão e depois pega aquele negócio tudo contaminado, né? Então tem que tomar bastante cuidado e vocês, como técnicos, indicar exatamente isso. Tem gente que é ignorante, né? E não sabe o porquê disso acontecer, mas é ter um joguinho de cintura e sabe falar: olha, senhora. Se eu fizer com essa urina da senhora aqui, vai dar bactéria que a senhora nem imagina da onde. Então a senhora vai ter que tomar antibiótico sem necessidade, né? Mais ou menos isso. Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração é isso aqui, ó. Obtenção de cultura antes da administração de antibióticos. Então, se eu quero fazer um antibiograma, né, que é um teste de suscetibilidade a antibióticos, eu preciso primeiramente, antes de tratar, coletar uma amostra e mandar para o laboratório. Por que acontece? Imagina, você está com uma infecção lá num febrão e tudo, é uma bactéria que está no seu sangue, e aí, antes de coletar a amostra, eu vou lá e trato. Pode ser que as bactérias que eu colete lá naquela amostra de sangue, elas venham já mais fracas e aí não consigam
crescer no meio de cultura, né? Pode ser que aí eu dou um falso negativo, por exemplo, né? Pode ser que mata uma bactéria e fica outra lá ainda residual e você não sabe. Então é preciso ter bastante cautela, né? Agora, existem casos também onde eu já tentei de tudo e a infecção persiste. Nesses casos extremos, a gente ainda tenta, né, fazer cultura lá nos 45 do segundo tempo. Mas o ideal é a pessoa está hospitalizada, coleta uma amostra da ferida, do abscesso, né, do sangue, encaminha para a cultura e, independente do resultado, já começa a tratar por que você acha que é, né? E aí depois a gente vai adequando o tratamento. E uma última coisa, com relação à coleta, isso aqui, ó, identificação do material. Meu povo, o que é triste dentro de um laboratório de microbiologia é material sem identificação. Primeiro, porque você pega vamos supor, você chega lá, tem um frasco desse daqui, transparente, que tem um líquido transparente dentro. Você vai saber o que que é? Mas é nunca. Aí o que você vai fazer no laboratório? Vai provar um pouquinho para ver que gosto tem? Nunca, né? Pelo amor de Deus. Então, identificação de tudo, tá? Da amostra, de tudo, é muito importante. Porque você imagina, vamos supor, a Letícia, a Júlia e a Daniele mandam para a gente uma amostra de urina para fazer cultura. E eu não identifico nada. Chega lá, eu misturo os frascos, vira uma zona, dá resultado errado, né? Ou eu nem sei o que é para fazer. Então, é importantíssimo, né? O povo acha, eu falo isso daqui, eu fico imaginando que vocês estão pensando, falam, nossa, professor, é óbvio que a gente identifica as coisas, né? Mas, gente, quando eu fiz doutorado, tem uma galera que gosta da bagunça, né? E que só Jesus na causa. Você pega um meio de cultura, você não sabe que meio de cultura é. Você pega uma amostra, você não sabe o que, que tem ali dentro, né? Então, tudo, pessoal, identificação com data, nome, o que, que é a amostra, nome de quem está processando, isso tudo é muito importante para garantir que o resultado saia bem feito e que realmente seja condizente com a realidade, né? Porque se soltar um resultado que a pessoa está infectada com uma coisa e no final das contas ela trata e não era, poxa vida, isso é bem complicado, né? Bom, observando a coleta, todos esses parâmetros, a gente parte para a parte do transporte. Transporte, como que a gente carrega isso? Líquidos, exudatos, a gente pode levar isso dentro da seringa, tá? Para amostras que são enviadas logo após a coleta, só que não é recomendável, tá? O mais recomendável é levar dentro de tubos. Por exemplo, algum frasco, um tubo de ensaio, um tubo com anticoagulante, se for um sangue, enfim. O ideal é que não carregue dentro de seringa, por quê? Esse êmbolo da seringa, primeiro que o material pode deteriorar aqui dentro, que a seringa não foi feita para isso. Segundo, porque durante o transporte, se eu vou transportar, principalmente se eu vou transportar, sei lá, estou no interior de Goiás, lá não faz esse exame, eu vou mandar a amostra para Goiânia. Isso daqui corre um risco de derramar, mas é demais da conta, tá? Então sempre tomar cuidado com transporte de coisa dentro de seringa. Até pode, mas com uma certa ressalva. Eu, particularmente, não gosto muito. Se você vai. Poxa vida, você está cobrando para fazer um exame. Você compra lá um tubo, um frasco, bota dentro do tubo e envia para o laboratório, né? Ou você mesmo ao laboratório, enfim, carrega isso de uma forma adequada, né? Já pensou, um motoboy seu carrega, coleta um negócio, carrega dentro da seringa, até chegar no laboratório aqui em Goiânia, do jeito que esse povo pilota moto aqui, vai chegar só o bagaço, né? Então tomar bastante cuidado também. Frascos, quando a gente pensa em frascos, o ideal é que eles tenham boca larga, tá? E que seja vedado, bem vedado. Eu nunca entendi por que um frasco para coleta de urina não é vedado, gente. Eu fico encabulado, o negócio derrama. Se eu coloco álcool ali dentro, o negócio evapora, né? Eu nunca entendi o porquê. Mas um frasco realmente bom para coleta de líquido, por exemplo, é que ele seja bem vedado, que não haja derramamento nem evaporação do material que está ali. E
especialmente de boca larga, de modo especial que o frasco tenha a mesma largura de cima a baixo, porque isso favorece a colocação e retirada de material aqui dentro, tá? Por exemplo, tenta colocar uma coisa dentro de uma garrafinha de uma pitula e tenta tirar depois, o tanto que é complicado, né? Se ela fosse tudo da mesma largura, era muito mais fácil. Então, frascos tentem usar sempre de boca larga. E suave, a gente tem um monte de tipo de suave diferente, né? Suave de algodão estéreo, de alginato de cálcio, alguns que vêm com meio de cultivo, outros com solução salina, né? Então tem suave de tudo quanto é jeito, também é uma forma importante, né? Fácil de ser coletada, fácil de ser transportada, né? Então, e dá para fazer coleta de quase tudo com suave também, você consegue ter um isolamento bem legal, né? Depois esse suave a gente pega, passa lá no meio de cultura e tá ótimo, tá? Então, basicamente, essas são algumas das principais formas de transportar material que sejam para alguma análise microbiológica, tá? E aí a gente pode, se a gente não tomar cuidado nessas fases, a gente pode ter algumas amostras rejeitadas, o que faz parte também se a pessoa for descuidada. Primeira coisa, a amostra, o povo tem mania de mandar a amostra em formol, né? Mandou a amostra de formol, a primeira coisa que você vai falar, fala, minha filha, joga fora e faz de novo. Por quê? Se tem formol, o que significa? O que eu posso afirmar se a pessoa leva ali para mim algum material para uma análise microbiológica, mas que está dentro de formalina? Tá, a formalina está conservando algo, mas eu vou fazer um teste microbiológico. O que você acha disso, Isis? Hã? Para não interferir na. Você acha que se eu colocar formol dentro de uma amostra, de qualquer que seja, uma amostra de fezes, por exemplo, exatamente, Júlio César, vai matar meus micro-organismos todos, certo? Se eu quero, por exemplo, para alguns eumintos, né, conservar fezes, por exemplo, dependendo do que é, eu consigo manter ali por uns dias, né? Agora, como eu estou falando de cultivo de bactéria, de fungo, se eu boto formol, eu vou matar a bactéria. Então, é um contrassenso. Eu vou colocar uma coisa que é para conservar, mas que vai matar, como é que eu cultivo, né? Então, em função disso, a gente evita, para análises microbiológicas, amostras em formol, tá? Outra coisa, coleta de escarro, que tenha muito tempo, principalmente para amostras de bactérias, né? Isso geralmente não funciona bem, porque pode haver proliferação de outros micro-organismos. Então, com mais de 24 horas, a gente não costuma aceitar. O único suave para vários fins, isso é trágico também. A pessoa quer economizar no suave, ela passa o suave na boca, no nariz, na garganta, tudo quanto é canto, né? Não serve, cada lugar é uma coisa diferente, né? Recipiente impróprio contaminado ou com vazamento. Isso alguém falou aí, né, que rejeitou um tempo desse esse tipo de material. Tem que rejeitar mesmo, porque senão você vai fazer cagada, tá? E placas de cultura com crescimento excessivo ou secas. Às vezes você recebe lá no seu laboratório não uma amostra biológica vindo de um paciente, mas alguém já fez um isolamento, já cresceu aquela bactéria em algum lugar, né? E está te mandando para você testar, sei lá, um antibiótico, né? Mas se tiver bactéria demais ou se tiver muito seco o meio de cultura, rejeita porque pode dar ruim, né? Ou a bactéria não vai crescer, ou pode ter contaminação, porque se está muito seco quer dizer que aquela placa já está ali, ó, há um tempão. Então a chance de dar errado é altíssima, tá? Então beleza, né? Essa é a fase crítica da parada, é a tal da fase pré-analítica, né? É o transporte, a coleta, que se eu fizer uma cagada, vou cagar no resto tudo, tá? Literalmente. Bom, mas se eu fiz tudo certo, falei lá para o paciente coletar certinho, né? Trouxe rapidamente. Outra coisa, pessoal, amostras para microbiologia, o quanto antes elas chegarem no laboratório, melhor, tá? Então, sempre falar, ó, para a pessoa, vai vir coletar sangue de manhã,
já faz de manhã, né? Traz aquele xixizinho ainda quente, né? Para chegar aqui e já tá fresca a amostra, né? Porque se aquilo fica lá muito tempo, a pessoa põe na geladeira, esquece, fica lá 5 dias, aí que ela lembra, na hora que chegar lá já não tem mais nada viável, né? No caso da fase analítica, primeiramente, até aqui tudo bem, pessoal? Da fase pré-analítica? Então dá bom. Então, na fase analítica, a gente tem que pensar, primeiro, na seleção do meio de cultura. Por quê? Porque para cada tipo de bactéria diferente, o meio de cultura necessário ele vai ter diferença, né? Vocês provavelmente viram lá na microbiologia geral que cada tipo de bactéria requer um tipo de meio, um tipo de nutriente, né? Ou cresce de forma diferente. Então, as fases, as etapas da fase analítica, primeiro, selecionar meio de cultura. A gente tem um meio de cultura que é chamado meio de cultura primário, que é aquele que recebe a amostra. Normalmente, é um meio seletivo que permite a gente selecionar o que vai crescer ali, né? Então é um meio que, sei lá, cresce só gram positiva, outro cresce só gram negativa, né? Então a gente consegue dar uma selecionada. Depois, transferir a cultura dessas amostras clínicas e, no final das contas, interpretar, né? Então, para que a gente faça tudo isso, a gente tem que se fazer algumas perguntas. Primeiro, qual temperatura? Não dá para eu usar sempre o mesmo meio para todas as bactérias com a mesma temperatura, não dá. As bactérias crescem em meios diferentes, em tempos diferentes, em temperaturas diferentes, com concentrações de oxigênio diferentes. Quer ver um exemplo? Você pega lá uma amostra, uma pessoa está tendo sinais clínicos semelhantes a tétano. Aí você pega lá uma amostra de uma ferida que ele teve, pisou lá num prego, né? E aí você coloca aquilo para crescer e põe dentro de uma estufa normal, com oxigênio, beleza. Vai crescer? Não. Por quê? Porque a bactéria que causa, né, que produz as toxinas que causam tétano, que é o Clostridium tetani, ela é anaeróbica. Então, se não tem, se tem oxigênio presente, ela vai ficar na forma dela ali de esporo e pronto, acabou, né? Então, sempre bom levar em consideração a característica da sua suspeita, né? Então, pelo próprio sinal clínico, pelo tipo de amostra que você recebe lá no laboratório, você consegue ter uma noção de qual meio de cultura você deve usar ou não, tá? Então, essas são algumas considerações importantes dessa etapa. Bom, mas eu estou falando de meio de cultura, estou falando de meio de cultura, mais para frente a gente vai ver alguns tipos de meio de cultura, né? Mas o que, que é isso? O meio de cultura é tudo aquilo, né? Um meio, né? Um componente que a gente destina, né? Ou produz isso em laboratório para fornecer para uma determinada bactéria, onde a gente vai colocar ela para crescer, né? E aqui é onde acontece o isolamento, né? E é o que permite, por exemplo, a diferenciação das culturas, né? E das diferentes bactérias, tá? E aí, quando a gente fala em meio de cultura, a gente fala, consequentemente, em nutrição bacteriana, porque eu preciso saber o que uma bactéria precisa comer, entre aspas, para eu saber o que eu vou fornecer para ela, né? Tá, para que eu estudo isso? Por que eu preciso saber dessas coisas? A gente precisa ter muito em mente o que as bactérias necessitam, o que está muito relacionado com o meio onde elas vivem, tá? Para, a partir desse estudo básico de conhecimento dessa nutrição bacteriana, do que as bactérias precisam para crescer, eu consigo saber o que preciso fornecer para elas, né? Então, para isso, a gente vai estudar uma parte da bacteriologia que é chamado de nutrição bacteriana. Bom, olha só, mostrando a importância desse tópico para vocês. Primeiro,
para identificação, para aplicação microbiana, para quimioterapia, para o que quer que seja, né? A gente precisa conhecer o que é utilizado por essas células todas, tá? E como as bactérias produzem energia. As bactérias, elas não são autotróficas como as plantas, a maioria delas são heterotróficas. Então, se eu não forneço para elas os nutrientes que elas precisam, deu ruim, tá? Porque daí ela não consegue se multiplicar. Às vezes eu estou colocando uma bactéria no meio tão pobre, mas tão pobre, que aí eu acho que não cresceu nada foi porque eu não coloquei nada ali. Não, mas é porque a bactéria ficou tão deprimida de ficar naquele meio pobre que ela nem consegue crescer, né? Então, isso é importante. A gente precisa entender um pouco o que acontece com essas moléculas orgânicas, que no caso das bactérias, algumas são degradadas enzimaticamente, né? Então, por exemplo, algumas bactérias, a gente precisa colocar lá no meio de cultura hemácias, né? Sangue, soro, tudo isso para ser degradado e servir como fonte energética, né, para retenção de energia, ou mesmo, por exemplo, quando eu penso em relação carbono-nitrogênio, esses compostos, esses íons, eles vão servir como blocos de construção, entre aspas, para as bactérias, ou seja, é isso que ela vai usar para se reproduzir. Então, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei, carbono e nitrogênio. Se eu não forneço isso de forma adequada para a célula, né, o nitrogênio ele faz parte das proteínas. Então, se eu não forneço isso bem para as bactérias, elas vão acabar não conseguindo crescer, né? Então, é sempre bom a gente entender um pouco essa composição do meio e o que essas bactérias precisam para se desenvolver, tá? Só para a gente entender um pouco, né, esse metabolismo, quando eu forneço os nutrientes para a minha bactéria, esses nutrientes que a gente acrescenta no meio de cultura, eles podem ser elementos químicos, orgânicos ou inorgânicos, tá? Então eu tenho que pensar em tudo isso. Por exemplo, se eu vou colocar lá açúcar para a bactéria fermentar, se eu vou colocar lá dentro algum aminoácido específico, né? Se ela precisa, por exemplo, de algum elemento químico, como enxofre, ferro ou qualquer outra coisa, tá? Então, e geralmente quando a gente pensa em cultivar um micro-organismo, isso daqui é o que a gente sempre lembra, né? A gente sempre lembra do elemento químico, a gente sempre lembra da comidinha da bactéria, né? Agora, quando a gente pensa em metabolismo nessas bactérias, a gente tem que ir um pouco além disso, né? A gente tem que lembrar que fatores físicos, como é o caso, por exemplo, da temperatura, da agitação, né? Por exemplo, tem algumas bactérias que crescem em meio líquido sob agitação, alguns fungos da mesma forma, tá? Então, por exemplo, se eu ponho lá um fungo no meio líquido para ele crescer e deixo o tubo parado, o frasco parado, não vai crescer quase nada. Agora, se eu coloco num agitador orbital, ele tendo uma agitação de leve, né? Para fazer essa homogeneização, aí eu tenho um crescimento exponencial, tá? Além disso, consistência do meio, se é um meio líquido, se é um meio sólido, se é um meio semissólido. Tudo isso, junto com a composição química, bioquímica do meio, fazem com que a gente possa ter um bom crescimento microbiano, tá? Então, eu não consigo pensar ou a gente não pode pensar simplesmente em fornecer isso daqui para elas, né? Não posso simplesmente fazer o meio de cultura e deixar ela na sorte. Não. E eu costumo dizer o seguinte, gente: micro-organismo, a gente fala, cresce no solo, cresce não sei aonde, né? Cresce em tudo quanto é porcaria. Quando eu ponho para dentro do laboratório e coloco comidinha para ela, né? A gente no laboratório, quando está desesperado, que quer que o negócio cresça, a gente vai lá, conta uma piada para a bactéria, para o fungo de vez em quando, canta uma musiquinha, conversa, desabafa com o fungo, que é para ver se ele cresce, né? Mas ainda assim o negócio não vai. Então, quando eu estou falando de um laboratório, eu tenho que pensar que, mesmo eu fornecendo todos os nutrientes ali, pode ser muito difícil para essa bactéria crescer, tá? Então, lembrar sempre dos fatores físicos também, que são tão importantes quanto a composição nutricional do meio, tá? Aqui também dá para acrescentar, por exemplo,
os níveis de oxigênio, né? Tudo isso aqui também faz parte. Bom, então quando a gente fala de bactérias, né? A gente tem seres, alguns deles quase nenhum, né, dentro do grupo das bactérias são autotróficos, a maioria é heterotrófico, então precisa de compostos orgânicos e inorgânicos, tá? Então, para que eu consiga fazer essa bactéria crescer, né, o fungo crescer, eu preciso fornecer tudo isso, né? Eu acho que eu não preciso explicar para vocês, farmacêuticos, quase farmacêuticos, o que são compostos orgânicos e inorgânicos, né? Vocês têm química orgânica, química inorgânica, não sei o que das quantas, um monte de química e bioquímica aí na vida dos seis, né? Então, tudo isso, essas bactérias, esses micro-organismos acabam utilizando, seja para produzir energia, seja para sua própria mantença, ou seja, para sintetizar compostos, para se multiplicar, para colonizar um determinado meio, seja qual for a destinação que esses elementos vão ter, tá? Então, basicamente, a maioria das nossas bactérias, elas são heterotróficas e têm como fonte de alimento, né, de produção de energia, moléculas químicas inorgânicas ou orgânicas, tá? Fazem respiração celular, óbvio, aquelas que são aeróbicas, né? Então, a maior parte das bactérias, não a maior, mas uma grande parcela delas, faz respiração celular, tá? Então tem todo aquele esquema, né, de ciclo de Krebs, transporte de elétrons, produção de ATP e blá blá blá, blá blá blá, né? Então a gente tem algumas bactérias que fazem respiração aeróbica com utilização de oxigênio, etc. No entanto, existem algumas que são anaeróbicas. A gente vai falar sobre essas diferenças lá na frente, tá? Então, nesse caso de uma bactéria que é anaeróbica, a maior parte delas faz fermentação, né? Então, fermentam, pegam, por exemplo, glicose, né, ou alguma coisa assim, e fermentam até CO2, etanol, ácido, né? Alguns gases, como é o caso das bactérias dos Clostridiums, né, que são causadores, por exemplo, do tétano, causador do botulismo, elas são anaeróbias e fazem esse tipo de fermentação, e libera gás pra caramba, né? Então, normalmente, essas bactérias que não gostam de oxigênio, elas produzem muitos gases, tá? E aí também podem utilizar, né, sulfato, nitrato, enfim, existe, ou produzir também nitrato e sulfato, tá? Dependendo do tipo de bactéria. Bom, e aí a gente tem uma definição dentro dos elementos químicos que são em macro e micronutrientes. Você sabe qual que é a diferença entre macro e micronutrientes? Não? Alguém sugere? Não? Macro e micronutriente, pessoal, a diferença exatamente não é o tamanho, tá? A diferença entre eles não é porque dá para ver olho nu. Muita gente imagina, né, que esses nutrientes, a diferença, né, se deixa levar e o que é macro eu vejo, o que é micro eu não vejo. Não. Na verdade tem a ver com quantidade, tá? Existem alguns elementos químicos que a gente precisa fornecer em grande quantidade para as minhas bactérias. Então, por exemplo, o carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo, né? Enfim, todos esses aqui são considerados macronutrientes. Por quê? Porque eles são muito usados pela célula o tempo inteiro. São considerados elementos essenciais, tá? Para todos os micro-organismos, sem exceção nenhuma. Aqueles que são micronutrientes são aqueles que são utilizados por alguns micro-organismos específicos e são utilizados em baixíssimas quantidades. Por exemplo, ferro, manganês, cobre, cobalto, né, o zinco, enfim, todos esses que eu falei, eles têm como característica serem também
considerados como metais traços, que são aqueles que são essenciais para alguns micro-organismos, né? Mas eles são usados em baixíssimas concentrações. Então, a diferença entre macro e micronutriente, pelo amor de Deus, não está no tamanho, está na quantidade que ele é requerida para a célula. Um macronutriente é usado em grande quantidade por praticamente todos os micro-organismos. Um micronutriente é aquele que é usado só num pouquinho, né, para uma função específica, tá? Beleza? Bom, preparar um meio de cultura. É preciso levar em consideração, primeiramente, qual a necessidade nutricional da sua bactéria. Você tem que ter pelo menos, não existe um meio de cultura falar assim, olha, eu tenho esse aqui que é o meu meio coringa, ele serve para tudo, né? Como diz o povo, de mamana caducando, todo mundo pode crescer nesse meio. Não existe, tá? Então, recebo uma amostra de um suave vaginal. Então pode ser Neisseria, por exemplo. Então eu sei que um meio para Neisseria, por exemplo, tem que ter sangue, né? Tem que ter hemácia, né? Para Streptococcus, alguns também tem que ter hemácia, né? Para outros, tem que ter soro fetal bovino. Então, tudo isso, né? Cada caso, eu preciso pensar num tipo de meio diferente, né? Por quê? Quando eu preparo um meio de cultura, eu mimetizo um meio natural que esse organismo encontra-se. Então, por exemplo, se eu estou fazendo lá tentando cultivar uma bactéria que cresce no sangue, que causa hemólise e se alimenta, né, por exemplo, de ferro que é liberado quando a hemácia é lisada, poxa, eu preciso colocar sangue nesse negócio, senão não vai, né? Então, quando a gente pensa em meio de cultura, eu tenho que ter isso muito claro. Eu vou fornecer para o animal, para a bactéria, para o micro-organismo, tudo o que ele precisa e o que se assemelha ao que ele tem no ambiente natural, tá? E aí a gente tem algumas classificações, né, no meio sobre os meios de cultivo. Então, primeira coisa, né, eu coloquei esse inóculo aqui foi justamente porque tem gente que tem muita dificuldade. Na verdade, erros de classificação e tudo mais, né? O que é um inóculo? Inóculo é aquilo que eu vou colocar no meio de cultura para iniciar o crescimento. Tem gente que considera um inóculo uma placa com cultivo. Não, isso é uma cultura, né? Isso já é uma placa pronta. Inóculo é aquilo que eu vou lá e inoculo, que eu coloco dentro de uma placa, por exemplo, para poder crescer, tá? Não, não, ô, Júlia, geralmente o sangue é de animais, tá? Geralmente o sangue é de animais. Por exemplo, o soro, né? Quando a gente tem uns meios que também requerem soro, ele também vem de animal, tá? O soro fetal bovino é um dos mais utilizados para a produção de alguns meios de cultura e ele é coletado ainda quando, por exemplo, no abatedouro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no abatedouro, né? Mas lá no abatedouro, de vez em quando, uma outra vaca já prenha e muitas vezes perde parir, e ela é abatida, né? E aí o pessoal drena todo o sangue desse feto que não tem viabilidade, né? Não, enfim, não teve chance para viver, né? E aí se coleta esse sangue parte para essas indústrias farmacêuticas produzirem todos esses materiais que a gente usa na microbiologia, tá? Então se aproveita de tudo quanto é canto. Bom, para fazer um meio de cultura, a gente tem que pensar, né, primeiro nos fatores de crescimento, nos compostos que são necessários, né? A gente tem que pensar no meio de cultura como uma condição nutricional para o crescimento desse micro-organismo e a gente tem algumas variações de meios de cultura, tá? Quando a gente pensa em isolar o meio de cultura, cultivar, né, de maneira geral, um micro-organismo no laboratório, a gente tem, por exemplo, meios que são conhecidos como meios definidos, certo?
e tem meios que são conhecidos como meios complexos. Professor, qual que eu vou usar? Depende, né? É o que eu falei, cada bactéria é uma bactéria, cada amostra é um meio de cultivo diferente, né? Dependendo do que eu quero isolar. Um meio definido, por definição, ele é um meio de cultura onde eu tenho a adição precisa de compostos orgânicos e inorgânicos, ou seja, eu consigo saber com certeza qual é a composição química daquele meio de cultura. Então, é aquele meio que eu tenho uma receitinha lá, eu ponho tanto de sódio, tanto de cálcio, tanto disso, tanto daquilo. Eu sei exatamente o que tem naquele meio. Só que boa parte, ou grande parte dos meios de cultivo que a gente usa na microbiologia para o diagnóstico de doenças, né, tanto em humanos quanto em animais, são meios chamados, né, ou classificados como meio complexo. O que é um meio complexo? Diferente do meio definido, não se conhece a composição exata desse tipo de meio. Pô, professor, mas como assim? Se você fez o meio de cultura, você sabe o que tem ali dentro. Mas, por exemplo, se eu falo para você que tem, por exemplo, extrato de levedura, que tem extrato de soja, extrato de carne, você sabe me dizer exatamente a composição química disso? Provavelmente não. Né? Por quê? Isso muda de acordo com o fabricante, isso muda de acordo com ah, a idade da levedura que ela foi feita, aquele extrato, né? Enfim, tanta coisa muda. É um soro fetal bovino. Pode ser que o soro de um bovino X seja diferente do bovino Y, né? Normalmente, esses meios complexos são aqueles que envolvem fontes de alimento altamente nutritivas. São aqueles meios que têm sangue, são aqueles meios que têm soro, né? Extrato de levedura é muito comum de ser utilizado para crescimento fúngico, né? Alguns fungos só crescem se você colocar ali um extrato de levedura. Você não sabe o que tem ali dentro. Você sabe que tem vitamina, você sabe que tem aminoácidos, você sabe que tem um monte de composto, mas a dose exata de cada coisa, isso é muito complicado. Por isso é chamado de meio complexo, tá? A gente não sabe, do ponto de vista bioquímico, o que tem ali dentro. Tá? Eu sei que eu pus ali caseína, por exemplo, né? Mas não sei o resto. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão muito caladinhos, eu estou preocupado. É ruim, né? Eu não consigo ver a cara de vocês. E quando tá no presencial, eu tô explicando um negócio, fica todo mundo assim, ah, você sabe que a pessoa não entendeu porra nenhuma e você vai lá e explica de novo, né? Agora aqui eu não tô vendo a cara de ninguém, só tô confiando no chat. Se vocês estão dizendo que tá tudo bem, eu vou seguindo. Mas vamos lá. Que foi, Izzy? Você tá chorando, minha filha? Tá chorando por quê? Você também que. Muita matéria? Não, isso é só introduçãozinha. De boa. É tranquilo. Vai por mim, é bem tranquilo, de boa, tá? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, meio complexo, tá? Um outro, eu vou liberar vocês mais cedo hoje, pra vocês não ficarem muito assustados comigo, mas não acostuma não, tá? Eu não vou liberar agora não, mas eu vou liberar um pouquinho mais cedo, só pra vocês não assustarem demais comigo. Mas quem já foi meu aluno sabe que eu sou fominha, né? Eu geralmente vou até. Quem foi? Foi você, Letícia Matias? Eu não tô lembrado do seu rosto, Letícia Matias. Era tanta Letícia na farmácia que eu não me lembro. Você é a menina que trabalha com cultivo microbiológico? Não, né? Então não sei quem é não. Mas enfim, eu gosto, né? Vou até 9h45. Baixinha, loira, tatuada. Eita, ferrou, que aí eu não lembro mesmo não. Foi ruim, né, gente? A gente teve só o quê? Um mês de aula, né? Presencial. Bom, mas vamos lá. Outra classificação de meios de cultivo. Um meio de cultivo, e vocês vão ver eu falando isso nas próximas aulas, ele pode ser seletivo ou diferencial. É uma outra classificação. Um meio chamado de meio seletivo, o que sugere? O próprio nome já ajuda a gente. É um meio seletivo.
que seleciona, né? Então, o que acontece? Ele inibe o crescimento de alguns micro-organismos e permite o crescimento de outros. Isso é um meio seletivo. Então, quando eu vou fazer um diagnóstico, o ideal é que eu tenha um meio seletivo. Por exemplo, eu tenho alguns meios de cultura que permitem o crescimento de gram-negativas e impedem o crescimento de gram-positivas, ou vice-versa, tá? Então, isso é um exemplo de meio seletivo. Uma outra coisa, quando eu vou lá e coloco antibiótico num meio de cultura, vai crescer, e ser meio fungo, vai crescer bactéria? Se eu acrescentei lá, botei lá 2 antibióticos diferentes para cultivar fungo, vai crescer bactéria ali dentro se eu tiver contaminação? O que vocês acham? Não, provavelmente não, né? A não ser que essas bactérias tenham resistência. Meu cachorro querendo participar da aula, está respondendo ali a pergunta, né? Mas a não ser que essas bactérias sejam resistentes àquele antibiótico, né? Não vai haver crescimento microbiano, certo? Então, isso também é um exemplo de meio seletivo. Eu vou lá fazer um isolamento de fungo, coloco antibiótico. Pronto, não cresce bactéria, né? Mas eu também tenho meios que são chamados diferenciais. O que é um meio diferencial? É aquele que eu acrescento alguma coisa que me permite diferenciar reações químicas que ocorrem durante esse crescimento. Então, por exemplo, se um indivíduo fermenta, libera gás, se o outro indivíduo produz ácidos a partir dessa fermentação, né? Então, geralmente está relacionado com mudanças de coloração ou produção de gases. Na maioria das vezes, o meio diferencial tem essa característica. Então, eu repico duas bactérias, por exemplo, aqui, ó. Isso daqui é um exemplo de meio diferencial, tá? Aqui eu consigo ver se fermenta açúcar ou não. A cor normal desse meio é dessa corzinha aqui, ó, um vermelhão escuro, né? O que acontece? Eu vou lá e coloco uma bactéria e testo para ver se ela vai fermentar. O que acontece? Se ela é fermentadora, ou seja, se ela usa uma rota de fermentação que vai produzir ácidos, né? Vocês provavelmente já viram isso demais na vida de vocês aí dentro da farmácia, né? Se eu coloco isso aqui e a bactéria fermenta, ó, o inóculo, o meio que foi inoculado, que está aqui dentro, que era vermelho ou quase preto, né? Ele começa a mudar gradativamente de coloração e começa então a ficar amarelado. Nesse meio, eu acrescentei aqui um indicador que me diz que se ficar amarelo é porque está ácido. Então é um indicador de pH, né? Então, se ficou amarelo, está ácido, ótimo. Então eu consigo saber que esses dois aqui, ó, teve fermentação, teve produção de ácido. Por exemplo, lactato, né? Outra coisa que eu consigo ver aqui, não sei se vocês enxergam, aqui dentro, ó, tem um tubinho, um frasquinho. Vocês estão vendo o tubo de ensaio, ele está assim, com a boca para cima. Dentro dele tem um microtubo de ensaio com a boca para baixo. O que acontece? A bactéria vai produzindo gás aqui, esse gás vai sendo armazenado dentro desse tubinho, e aqui eu vejo que não tem uma bolinha de gás. Aqui, estão vendo que tem uma bolha de gás bem aqui nessa região? Ó? Essa bolha de gás quer dizer que, além do bicho fermentar, ou seja, produziu ali ácido, conseguem ver ou vocês estão usando a imaginação aí? Consegue ver que aqui tem uma bolinha de gás? Ó, e aqui não tem, aqui tem um frasquinho, mas não tem gás, né? Então quer dizer que essa bactéria é fermentadora e produz gás. Então, na hora que eu for diferenciar as espécies, eu vou montando aquele quebra-cabeça. Nossa, é um gram positivo, é um bastonete, fermenta, produz gás, não sei o que, é isso. Tá? Então, o diagnóstico microbiológico, ele é esse quebra-cabeça. Tá? Eu preciso conhecer as bactérias que são a suspeita, para daí eu falar, vou por exclusão. Fermentou. Não, então não pode ser isso. Ó, produziu gás, então não pode ser tal coisa. E assim a gente chega, tá?
Não, a fermentação acidifica o meio, geralmente, tá? O que que acontece? Tem lá açúcares, eu coloco ali dentro glicose, frutose, qualquer coisa desse tipo, aqui dentro desse frasco, e aí a bactéria que fermenta usa isso por vias fermentativas. Vocês lembram das vias fermentativas, né? É um tipo de metabolismo onde não é produzido, não é utilizado o oxigênio, né? E aí, como consequência disso, são formados ácidos, álcoois, né? Assim que funciona, por exemplo, a produção de pães, a produção de bebida alcoólica, né? Entendido, Mariana? Então, não é que ela só acontece no meio ácido, ela acontece no meio aqui normal e o fruto, né? A fermentação é uma consequência. A acidificação é uma consequência da fermentação. E porque ficou ácido, mudou de cor. Isso é um meio diferencial, tá? É só lembrar, o meio seletivo ajuda a selecionar o que vai crescer. Um meio diferencial ajuda a diferenciar o que eu tenho ali na amostra, tá? Diferenciar de acordo com a espécie, por exemplo. Gente do céu, fez um calor do cão hoje o dia inteiro e tá uma ventania aqui em casa, tá achando que vai acabar o mundo. Entendido até aqui, pessoal? Beleza. Bom, e aí a gente tem que pensar, por exemplo, que eu não posso. Vocês estão vendo que isso aqui é um exemplo de meio líquido, né? Diz que vai fazer um frio esse final de semana, né? Tomara. Deus abençoe, porque tava foda esse calor. Bom, então isso aqui é um meio líquido, né? Aqui a gente tem que pensar que, primeiramente, para eu cultivar um meio de cultura, ele tem que ser preparado e esterilizado. Gente, não dá para usar nada na microbiologia que não seja esterilizado, tá? Porque senão eu vou contaminar, vou cagar na minha amostra toda. Então, tomar bastante cuidado, usar fluxo laminar, né? Trabalhar na maior asepsia que você conseguir. Temos basicamente três consistências de meios de cultura, né? Aqueles meios que são líquidos, ou seja, uma coisa importante é que todo meio quando ele é feito, ele vira líquido, tá? Ele é um líquido. Por exemplo, um agar, né, uma placa deixa eu ver, igual a essa daqui que vocês viram aqui atrás. Cadê, gente? Não tem nenhuma placa aqui atrás? Eita, nós. Enfim, não tem aqui perto, achei que estava mais perto. Mas uma placa de cultura que a gente vê lá parecendo uma gelatina, aquilo lá tem agar dentro, tá? É o que faz com que ele fique sólido quando tem mais de 1,5% de agar ou semissólido, quando eu coloco só um pouquinho, tá? É, quando eu faço isso, eu seleciono o que vai crescer ali. Tem bactérias, micro-organismos de maneira geral, que preferem crescer no meio líquido. Então vamos fazer um meio líquido. Se a bactéria prefere crescer num meio sólido, vamos fazer um meio sólido. Só que geralmente meios que tem muita quantidade mesmo, né? Que às vezes a pessoa errou na mão lá no agar e despejou uma tonelada de agar lá dentro, pode atrapalhar o crescimento microbiano, tá? Só que é agar? Eu não sei. Você sabe o que é agar? Não. É uma substância que a gente coloca na água, né? É uma substância proteica, né? Que dá sustentação ao meio de cultura. Só que ele só vai dar essa sustentação depois que ele é autoclavado. Então, quando eu autoclavo, vocês já viram uma autoclave na vida de vocês, né? Ou não? Já, graças a Deus. Tem gente que não? Então tá bom. Depois eu mostro uma foto do autoclave para vocês. Mas imagina uma panela de pressão gigante que eu coloco as coisas lá dentro, elas ficam sob a pressão, com alta temperatura e alta pressão, e vai matando as bactérias, todos os micro-organismos que tem ali dentro. Isso é uma autoclave. Tá? Então, quando a gente faz um meio de cultura, seja ele líquido, ou sólido, ou semissólido, a gente precisa autoclavar isso. Né? E o agar, ele termina de
de se solubilizar na água quente, né? É igual a gelatina. Se eu misturo a gelatina na água, não vai acontecer nada. Quando eu ponho ela no fogo, dissolvo bem na água e depois ponho para voltar à temperatura ambiente, ou ponho na geladeira, ela vai ficar bem durinha, consistente. Um agar exerce o mesmo efeito da gelatina, tá? Basicamente, é muito semelhante à composição, tá? Então, isso é o que dá sustentação no meio e faz com que as bactérias possam crescer num meio sólido.